conhecimento. E como eu disse, Educa Brasil produzindo conhecimento. E como que nós trabalhamos para produzir o conhecimento? Com convidados. Toda semana eu seleciono convidados para participar do Educa Brasil. E esta semana eu tenho a honra de ter 2 convidados. O professor Roberto, professor mestre Roberto, e o teólogo Tarcísio. 2 profissionais oriundos da teologia. Até porque nós vamos, de forma audaciosa, discutir a vida, onde começa e onde termina. Roberto e Tarcísio, sejam muito bem-vindos ao Educa Brasil, produzindo conhecimento. Olá a todos, olá professor Tarcísio, professora Dinamara, é um prazer estar aqui discutindo esse assunto, que é um assunto muito relevante, e refletir sobre essa questão é importante, porque ela tem uma série de consequências com relação a vários aspectos da vida de todos nós. Também agradeço o convite, um prazer estar aqui com a professora Dinamara, o professor Roberto e com todos aqueles que nos acompanham. Bom, nós vamos discutir aí com o professor Roberto e com o professor Tarcísio a vida, onde começa e onde termina, a partir dos conceitos da teologia, da filosofia e também da bioética. Então, esta temática tem como pano de fundo esses três ramos de conhecimento. Bom, no Educa Brasil eu sempre seleciono as pessoas que vão participar. E eu sempre pergunto a essas pessoas, né, para que você, participante do nosso programa, tenha um exemplo. Como que esses profissionais chegaram aqui no Educa Brasil? Como foi a construção de carreira desses profissionais? Então, eu faço a pergunta ao professor Roberto e ao professor Tarcísio. Como foi a construção da carreira acadêmica? Por favor, compartilhe a sua experiência para que jovens ou pais, tias, possam falar, olha só, esta temática é discutida a partir de teólogos, de filósofos, e ela vai lembrar do exemplo da carreira do professor Roberto, do professor Tarcísio, como foi a construção dessa carreira. Por favor, gostaria de conhecer um pouquinho de como foi a construção da carreira de vocês. Professor Tarcísio, quer começar? Pode ser, agradeço, professor Roberto. Eu sou formado em teologia aqui pela Católica de Santa Catarina. Iniciei a teologia a princípio porque fui missionário por mais de 10 anos, missionário católico. Então, iniciei a teologia dentro desse contexto de vida vocacional, esse contexto vocacional. Estudei aqui em Joinville, Santa Catarina, na Católica de Santa Catarina, e depois, ao concluir, ingressei no mestrado de teologia da PUC Paraná. Então, já sou mestre em teologia, estou cursando atualmente o doutorado em teologia, ainda na PUC Paraná, orientado pelo professor Mário Sanches, e o nosso tema de pesquisa, o meu, desde a graduação, é relacionado ao início da vida. Eu estudei durante a graduação um método natural de planejamento familiar, um dos métodos que a Igreja Católica recomenda, que é o método de ovulação Billings, um método ainda bastante desconhecido, embora seja um método considerado também científico, ele não é muito conhecido nem no meio pastoral, nem no meio geral, assim, da população, nem no meio também na área da saúde, poucos profissionais também conhecem esse método. Depois, no mestrado, eu pesquisei um pouco sobre a participação masculina no planejamento familiar. E agora, durante o doutorado, eu prossegui com essa temática da parentalidade, da paternidade e o envolvimento paterno no cuidado e também no planejamento da família. Professor Tarcísio, eu comecei... Oi, Roberto, deixa eu só fazer um apêndice aqui, uma fala com o professor Tarcísio.
A gente vê assim, né, Tarcísio? Muitos jovens que estão assistindo o Educa Brasil pensam assim, mas fazer missão é só para quem é um padre, né? Você tem uma carreira que você diz aí no começo da sua carreira eu fui missionário, né? Eu trabalhei como missionário, depois eu entrei para teologia, o mestrado já a gente percebe que o seu mestrado já longe de casa, o seu doutorado também, e a sua perspectiva sempre foi estudar, né, a vida, e eu percebo que é a partir da bioética. Mas eu gostaria que, antes de dar a fala para o professor Roberto, que também tem uma trajetória belíssima aí, né, da construção da sua carreira, que você falasse um pouquinho mais essa questão do ser missionário, né? Como que um jovem que está aqui assistindo o Educa Brasil, ele sabe como que é o escoteiro, por exemplo. Mas como que é a questão de ser missionário? Por favor. Ótimo. Obrigado pela pergunta. É bom compartilhar também essas experiências de vida, né? Além da experiência acadêmica, a experiência de vida. Eu fui decidi assumir uma missão, uma vocação missionária a partir dos 21 anos, embora todo cristão é chamado a ser missionário, né? Mas efetivamente adentrar uma comunidade de missionários, eu fiz isso aos 21 anos e permaneci por mais de 10 anos, e essa comunidade ela é um pouco diferente daquelas comunidades mais tradicionais católicas, onde normalmente são freiras ou monges, né, padres que seguem o celibato. No caso, eu sou casado, casei durante o período que eu estava na comunidade, então essas comunidades são comunidades mistas, onde moram solteiros, né, casados, e também celibatários e ministros ordenados. Então, eu optei, durante o período que eu era missionário, eu optei pelo matrimônio. Tenho hoje 4 filhos, vai nascer o nosso quarto filho, e nós fomos missionários ao longo desse período de quase 10, a minha esposa 11 anos, nos dedicando tanto aqui na cidade de Joinville, como na cidade a cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Eu permaneci um período lá também, de onde a minha esposa é. Minha esposa está aqui desde 2009 em Santa Catarina, então depois nós optamos agora pela carreira acadêmica. Então logo que eu iniciei o mestrado, eu saí desse grupo, não desvinculei, mas saí do núcleo interno do grupo, né? Então não faço mais parte do núcleo interno, não tenho aquela dedicação exclusiva para a missão interna da comunidade, né? Hoje a minha missão é no meio acadêmico. Eu tomo como uma missão, como uma forma tanto de sustento da minha família, como trabalho, mas também como sentido vocacional. Hoje ser professor para mim é a minha missão. Muito obrigada, professor Tarcísio. Agora nós vamos ouvir a trajetória, a construção da carreira do professor mestre Roberto. Por favor, Roberto. Obrigado. Eu comecei a minha carreira acadêmica um tanto quanto tarde, né? Porque eu trabalhei muito tempo no banco, né? Antes disso, comecei minha carreira profissional numa indústria química, nos primórdios, quando você tinha o que hoje nem existe mais, o famoso office boy. Né? Entrei como office boy, passei para assistência administrativa, depois entrei no extinto Bamirindos, e ali a primeira... na verdade, quando eu ainda trabalhava nessa indústria química, eu cursei matemática. A primeira faculdade que eu fiz foi matemática, mas eu não consegui conciliar na época os estudos com o ritmo do trabalho. Eu tinha que levantar muito cedo para ir até numa cidade industrial que é onde essa empresa se localizava, depois ia até a PUC, então eu não consegui conciliar na época, acabei desistindo do curso, e depois entrei no banco, e aí eu fiz um curso de administração bancária,
E algum tempo depois eu acabei me convertendo ao protestantismo, né? Eu encontrei com a minha esposa uma igreja, acabei me convertendo nessa igreja, e um tempo depois eu comecei a cursar teologia. Ainda era um seminário, não tinha o reconhecimento do MEC. Depois de cursado esse seminário, eu fiz uma faculdade daí de teologia, para complementar e aí ter o curso reconhecido pelo MEC. E a partir dali eu comecei a também fazer alguns cursos de extensão. O primeiro curso de extensão de pós-graduação que eu fiz foi na área de psicoteologia e bioética. E foi ali que eu tive um contato também com a bioética, e depois disso eu fiz outros cursos de pós-graduação e acabei fazendo o mestrado. Fiz o mestrado em bioética aqui na PUC, na segunda turma que abriu, eu fiz, e aí eu senti realmente o chamado para a academia, e acabei saindo do banco porque eu desejava fazer essa virada, né? E eu entendia que eu não tinha como conciliar mais o trabalho no banco com esse desejo de dar aula. Eu já dava aula em uma faculdade, e aí eu resolvi optar por me dedicar ao mestrado. Acabei saindo do banco, fiz o meu mestrado, e aí em diante eu comecei a estudar e fazer a minha carreira acadêmica, né? Fiz curso depois em filosofia pela Uninter, fiz um curso de formação pedagógica em história. Então aí em diante eu fui trabalhando, escrevendo, e aqui estou até hoje, né? Há algum tempo já trabalhando com a academia. Bom, professor Roberto, muitíssimo obrigada. Olha, a gente vê trajetórias distintas, né? 2 teólogos aqui. O Roberto relembrou muito bem, nós tivemos um momento nesse país, nas políticas educacionais, na legislação, em que nós tínhamos um curso de teologia dentro dos seminários, mas que não era reconhecido como um curso de graduação, e que você ia em algumas instituições de ensino e fazia esse reconhecimento desse curso, né, por um apostilamento. Esse momento já passou na legislação brasileira, né? E hoje são os cursos de teologia que nós temos. Então, Roberto aí relembra esse momento de transição do curso de teologia, também mostra uma mudança importante, porque um bancário, né? Um bancário que faz uma transição para a academia. Então, também é um momento importante. Isso nos mostra o quê? Você que é participante, que está aí assistindo o Educa Brasil, que participa do Educa Brasil, que sempre é tempo de mudança, que nós somos frutos das nossas escolhas, que nós precisamos, e os 2 profissionais que estão aqui, dividindo a bancada do Educa Brasil comigo hoje, que foi pela educação, pelo processo da ciência, da formação, de uma busca de uma formação continuada, que eles fizeram a mudança de chave na sua vida. Então, isso é para mostrar que para você que está aí, que quer sempre conhecer mais, né? O professor Roberto falou aqui, olha, eu fiz primeiro a formação em teologia e depois transformou o curso em teologia, mas depois fez formação pedagógica em história, fez o curso de filosofia, ou seja, o conhecimento não ocupa espaço, né? Que nós devemos aprender sempre. Bom, vocês perceberam ali, né, já nessa conversa, nessa breve apresentação, por que o professor Roberto e o professor Tarcísio estão participando do programa Educa Brasil hoje, e vamos discutir a vida, onde começa e onde termina, até porque os 2 têm pesquisas coerentes com a temática. E agora eu vou perguntar, vamos entrar na nossa temática. Professor Roberto, nessa transição da ciência, da fé com a teologia, onde que a vida começa? Essa é uma pergunta realmente muito difícil. Quer dizer, a gente pode olhar por 2 aspectos. Ou ela pode ser muito fácil, ou ela pode ser muito difícil. Porque depende muito, do meu ponto de vista, por um pouco das pesquisas que eu já realizei nesse âmbito, depende muito do enfoque que precisa ou se quer dar sobre o debate
ao início da vida, né? Muitas vezes, a partir de um objetivo é que se procura definir qual é o início da vida. Então, você pode olhar por alguns aspectos, né, tanto filosóficos, quanto biológicos, quanto religiosos, para tentar entender o início da vida. E aí você vai entrar em alguns debates em decorrência, do meu ponto de vista, mais para justificar alguns objetivos do que se atentar realmente ao aspecto mais coerente, talvez, sobre entender o início da vida. Então, biologicamente, você pode também fazer aqui alguns recortes, né? Alguns vão dizer, para tentar justificar até alguns objetivos, que você deveria entender o início da vida, ou propriamente a formação do embrião, a partir da formação do sistema nervoso central. Então, isso daria, talvez, em torno do 20º dia de gestação. Agora, uma perspectiva mais conservadora, nós poderíamos dizer que o início da vida se dá na junção do óvulo com o espermatozoide, né? Então, assim, do meu ponto de vista, e aqui é um aspecto que é essa questão que se discute, o início da vida se dá nesse momento, né, no momento da inseminação. Por quê? Porque aí você tem material genético distinto, em que agora, unido, gera, ou começa a gerar, ou dá início à geração a um terceiro material genético distinto, apesar de composto por, mas distinto dos dois materiais genéticos que o compõem. Então, o início da vida, da minha perspectiva, ela se dá nesse aspecto. Porém, aí você vai talvez tentar justificar o início da vida, a perspectiva do início da vida, para mais tarde, até para entender, por exemplo, a questão do aborto. Então, por isso que eu coloco essa questão realmente como complexa, porque vai depender muito daquilo que se tem como ideia final da discussão sobre o início da vida, com o objetivo sobre definir aonde começa a vida. Algumas correntes filosóficas já propuseram, e isso, apesar de não ter surtido muito efeito, ou não ter caminhado muito, mas propuseram identificar, inclusive, ou pelo menos diferenciar a pessoa humana do ser humano. E aí você também identifica categorias diferentes de importância ou até de valorização do que seria uma pessoa humana e do que seria um ser humano, chegando ao ponto de dizer que o ser humano seria apenas aquele que nasce, né, o bebê que nasceu é um ser humano, mas a pessoa humana é um status que esse bebê teria depois de algum tempo, quando as suas funções cognitivas já tivessem uma percepção maior sobre a questão do ambiente onde se encontra, de questão de futuro, de passado, de entender-se como um indivíduo. E isso, para mim, também é uma distinção perigosa, porque isso apresenta reflexo. Então, o que eu queria falar nessa primeira incursão é que, dependendo aonde eu coloco esse aspecto do início da vida, eu vou apresentar algumas consequências para a manipulação disso que antes desse ponto eu não coloco como vida. Então, se não é vida, a partir daquele ponto para trás, eu poderia fazer qualquer manipulação ou não considerar aquilo como uma dignidade de vida. Então, esse aspecto talvez seja muito importante de entender quando se entra numa discussão sobre aonde se dá o início da vida. E até agora trazendo o aspecto anterior ainda, que seria entender, por exemplo,
como que a vida, inclusive, surgiu no nosso planeta. Aí é um outro enigma também, em que existem algumas hipóteses, né? Mas e só para entender a grandiosidade que é a vida. Porque imagine que em um ambiente onde não havia um processo biológico, não havia a vida, desse ambiente surge a vida a partir de alguns pressupostos, né? A partir de algumas condições, as quais não se entende bem hoje como que funcionaram. Então, só para dar esse panorama mais geral no início da nossa conversa. Bom, nós acabamos de aprender aqui com o professor Roberto a distinção entre a pessoa humana e o ser humano. Mas o professor Roberto nos alerta para a seguinte questão: antes mesmo de adotarmos alguns conceitos, nós precisamos ver qual é a teoria que embasa aquele conceito. Porque dependendo da teoria que embasa aquele conceito, nós vamos ter o quê? O resultado de ações pontuais a partir daquela teoria. Não é simplesmente refletir, vamos falar o ser humano. Não, vamos falar a pessoa humana, ou seja, a cada conceito que nós colocamos nos nossos discursos, eles trazem consigo determinadas ações, que muitas vezes, ao adotarmos determinados conceitos, nós não sabemos as consequências, as políticas públicas que podem estar por trás, a cultura envolvida socialmente. Então, fica um alerta para você que está participando do Educa Brasil e hoje você está produzindo conhecimento com o professor Roberto e com o professor Tarcísio. Olhe bem os conceitos que você adota, porque os conceitos estão baseados em teorias, né? Das mais distintas e, por consequência, eles pedem ações. Agora, eu vou repetir a mesma pergunta ou o professor Tarcísio pode fazer a continuidade. Professor Tarcísio, a vida, onde começa e termina? Ótimo, o professor Roberto adiantou muito do assunto, né? E nós compartilhamos a mesma, do mesmo lugar de fala, né? Seria o nosso campo de estudo é o mesmo, então, e as nossas convicções, eu creio que também são as mesmas, né? Em relação à vida. E como o professor Roberto já pontuou, né? Depende, esse lugar de fala é importantíssimo, né? Dependendo da intencionalidade também de quem estuda, de quem articula os discursos sobre o início da vida, também nós podemos ter respostas diferentes, distintas, né? E a professora Dinamara citou, né, as políticas públicas, elas se pautam a partir de algumas, a partir de algumas bases teóricas para poder liberar ou não, por exemplo, a questão do aborto, a questão dos contraceptivos. Então, tudo isso, ela tem uma base teórica, né, que vai fundamentar essas políticas, e dependendo de qual base teórica prevaleça em determinada cultura, vai poder adiantar ou retardar essa compreensão, esse entendimento sobre qual que é o início da vida. Do nosso ponto de vista da teologia, né, e aqui trago especificamente a teologia católica, o ser humano, né, o indivíduo da espécie humana, a gente chama de indivíduo da espécie humana, surge a partir do momento que a formação dos 46 novos cromossomos. Então, aquele momento onde os gametas masculino e feminino se encontram ali no momento da fecundação, ocorre ali aquele processo de intercâmbio entre os cromossomos, formando novos pares, e esses novos pares, a partir daquele momento ali que surgem esses novos pares, já é um novo indivíduo. Embora na compreensão da teologia católica, houve variantes ao longo dos séculos, né? Então, a gente encontra, por exemplo, na história da teologia católica cristã, né, algumas respostas até diferentes em relação ao início da vida.
Nós não tínhamos toda a tecnologia que nós temos para entender os processos biológicos. Então, alguns dos pensadores, como Agostinho, defendia a fecundação, o processo tardio, né, o momento onde a alma era infundida no ser humano, no indivíduo humano, tardiamente, ali pelo período do 46º dia. Inclusive, baseado nas teorias filosóficas, né, de Aristóteles, de Platão, então, e que distinguia, inclusive, o indivíduo masculino do indivíduo feminino. Os homens receberiam a sua alma antes das mulheres, né? Então, era uma compreensão da época, né? Que hoje a gente sabe, do ponto de vista da biologia, que é infundado, que não tem a mínima lógica nessa teoria, nessa compreensão daquela época, né? Então, isso estamos falando dentro do ponto de vista biológico. A teologia segue o que a biologia diz, e não o que algumas correntes filosóficas vão defender, né? Por exemplo, o professor Roberto citou, né? Algumas correntes filosóficas se defendem que a pessoa, e daí eles trazem o termo pessoa, a pessoa humana surge após as relações, após o nascimento, até mesmo após o nascimento da criança, em que nós poderíamos falar de pessoa. Então, para ser pessoa, é necessário ter relação. Então, uma criança recém-nascida, ela pode ser pessoa. Então, dentro dessas correntes filosóficas mais utilitaristas, como representantes como Peter Singer e outros, para ser pessoa é necessário ter relação. Então, um recém-nascido, um neonato, pode ser considerado uma pessoa ou não. Nós não compartilhamos com essa teoria, com essa corrente filosófica. Nós achamos que ela é demasiada, do nosso ponto de vista, cruel, até mesmo porque ela pode descartar os recém-nascidos, né? E nós vemos trazendo para um extremo, né? Mas temos correntes que vão colocar o início da vida em fases mais intermediárias, né? Entre a fecundação e o nascimento. Então, a depender da corrente, a depender do nosso posicionamento, nós podemos validar certas escolhas da sociedade, né? Descartar determinados indivíduos a partir das nossas teorias. Então, isso eu vejo como perigoso demais, danoso demais à sociedade, porque começa assim no início da vida, e também nós poderíamos depois, a gente vai poder conversar, falar também do fim da vida, né? A gente tomar um partido, uma compreensão assim de vida, a gente também poderia justificar, eliminar determinados indivíduos da nossa sociedade a partir das nossas compreensões. Professor Tarcísio, muitíssimo obrigada. O professor Tarcísio reafirma a importância de nós, todos nós, indiferente se você é um biólogo, se você é um filósofo, se você é um teólogo, uma pessoa das letras, da história, se você é um leigo, se você tem só o ensino médio ou as séries iniciais, é identificar. Muitas vezes nós repassamos aí pelo WhatsApp, né, no Facebook, ou nas conversas com uma comadre, ou uma conversa na igreja, você repassa alguns conceitos, inclusive sem saber o motivo. E muitas vezes esse conceito tem uma raiz muito profunda. É necessário conhecer em profundidade tal temática, né? O ramo da biologia vai falar que a vida é um permanente contínuo. Você nunca sabe quando ela começa e quando ela termina, porque a vida ela vai se transferindo, né? Como bem explicou, esse momento da fecundação, e uma vida nova se forma, e uma vida nova se forma, então, quando ela começa e quando ela termina. Então, um debate muito importante, mas que fica bem claro já nesse começo. Antes de adotarmos um conceito, antes de analisarmos uma política pública, precisamos compreender as bases das diferentes correntes que estão ali,
desde a ciência biológica, fisiológica, a teologia, a filosofia e a questão da sociologia também, né? Porque compreendendo esses diferentes cenários é que você, de fato, vai poder tomar partido. Os dois professores aqui mostraram as diferentes concepções e tomaram partido. Nós mostramos a minha concepção é esta, a partir de tal entendimento. Agora o professor Tarcísio bem relembrou uma coisa. Para você que está no Educa Brasil produzindo conhecimento. O Educa Brasil produzindo conhecimento é um programa multiplataforma. O que eu quero dizer com isso? Você nos encontra na net, você nos encontra num canal do YouTube, no Facebook, ou seja, estamos em diferentes plataformas digitais, na perspectiva de produzir conhecimento. Vamos voltar, então, com os professores, os nossos convidados, os teólogos, mestres, e aí estudando, fazendo doutorado, e a pesquisa de ambos é a respeito da vida. Professor Roberto, professor Tarcísio, o que mais podemos aprender? Eu acho interessante esse debate, por isso que nós havíamos comentado já, porque as consequências podem surgir na nossa vida, né? Então, por exemplo, a questão do início da vida é uma reflexão sobre a questão do aborto. Sempre deixando claro que essas questões, elas devem ser discutidas e elas devem ser olhadas pelo aspecto complexo que elas têm mesmo, né? Por exemplo, quando a gente fala em aborto, a gente está falando do direito da mulher sobre o seu corpo. Então, entra um outro aspecto aqui, né? E aí é importante a discussão até para entender políticas públicas, né? Está há um bom tempo tramitando no Congresso um projeto de lei tentando fazer com que a ideia de direito, né, esteja ampliada, ou seja, retorne para o feto, ou seja, que o feto já seja considerado, então, uma pessoa de direito e que o início da vida, então, seja colocado ali, né, o direito da dignidade do feto como vida, como ser humano, né? Tudo bem, isso é um aspecto, só que tem que entender as consequências de tudo isso, né? Nós temos esse debate, é um debate que é muito bom que esteja sendo promovido, porque é preciso entender todos os aspectos que estão envolvidos e todas as consequências que podem ter decorrência disso, né? Então, por exemplo, no Brasil, o aborto ele é proibido, ele só é permitido em algumas poucas condições, no caso de risco para a mãe, no caso de violência sexual, no caso de estupro, né? No caso de feto com problema de anencefalia, e a lei permite o aborto, né? Ele não criminaliza o aborto. Em todas as outras condições, o aborto é proibido no Brasil, tá? Muito bem, mas a discussão, será que ela deve parar aqui? Veja, eu tenho um ponto de vista de onde eu entendo que a vida começa, né? Já deixei claro aqui, e todas as outras concepções, para mim, parecem concepções com a tentativa de justificar algo, né? Então, bastante utilitarista nesse aspecto, no sentido de querer justificar um fim, eu vou buscar uma justificativa lá do princípio, tentar justificar isso. Então, eu acho a ideia mais coerente, a ideia de entender que de todo ser humano, de todo indivíduo humano, não nasce outra coisa que não seja outro ser humano, né? Então, para mim, um aspecto bastante básico isso, porém, tem que ser levado em conta e levado para a discussão pública os aspectos que também isso representa, porque há uma consequência, né? Apesar da nossa legislação hoje já afirmar que proíbe o aborto, né? Eu tenho condições que o aborto é permitido. Não é minha ideia aqui
lançar uma campanha para proibir o aborto em outras condições. Não é isso. Mas entender, inclusive, quais as consequências para políticas públicas de entender ou de adotar a concepção que o início da vida se dá na concepção do feto, né? na concepção inicial. Então, eu não posso simplesmente afirmar algo sem entender as consequências sociais que isso vai acarretar. Por quê? Porque existem pessoas que passam por processos, né, passam por questões que podem levar a um aborto. E se eu tenho políticas públicas ou se eu tenho uma legislação que proíbe o aborto, eu tenho que entender as consequências sociais disso. Consequência para a pessoa, consequência para a mulher, consequência para a sociedade. Então eu preciso de uma política pública, eu preciso de um debate que leve tudo isso em consideração. Né? Porque senão também é algo impositório. A imposição, ela não funciona também, né? Porque não existe um amparo da sociedade para apoiar, vamos dizer assim, essa concepção da dignidade do embrião, da dignidade da vida, do início da vida. Então, para entendermos como é complexo esse tema, né? E também, por outro lado, hoje a gente tem o debate sobre o final da vida, que pode parecer muito simples também, né? Ó, parou de respirar, morreu. Não é bem assim mais hoje em dia. Hoje nós temos condições tecnológicas da medicina que possibilitam manter um corpo em condições biológicas, mesmo que ele esteja em um estado de coma e que esse estado de coma seja irreversível. Então, uma situação que alguns anos atrás, né, poderia levar à morte daquela pessoa e que não haveria um dilema, porque ali parou de bater o coração, parou de respirar, morreu. Hoje, com o avanço da medicina, eu posso levar ou manter as funções biológicas desse corpo por muito tempo. Mas a pergunta que se faz aqui é: continua existindo vida, apesar de eu só manter ele biologicamente, sem nenhuma perspectiva do retorno dessa pessoa à sua autonomia, à sua consciência? Então, esse é um outro aspecto do debate, de entender como que a tecnologia, inclusive hoje, também deixa bastante dúbio quando nós vamos falar sobre a morte, onde que a vida termina. Professor Roberto, muito obrigada. O professor Roberto tocou num assunto complexo. Falar de aborto não é uma tarefa fácil. Falar onde a vida começa e as políticas públicas não é uma tarefa fácil. Diria que é uma tarefa que ela permeia questões morais, questões éticas, filosóficas e religiosas. Então, por isso que é importante quando você fala, de novo voltamos à temática, eu sou a favor ou sou contra a questão da privação do nascimento, né? Porque quando falamos de aborto, estamos falando de privação do nascimento, é você compreender. Você está falando a partir de questões morais, culturalmente colocadas, a partir de questões éticas dessa sociedade que nós temos hoje, a partir de um prisma religioso e qual doutrina, né? É muito importante, porque existem diferentes concepções. É uma questão filosófica. Então, o professor Roberto tocou aí num assunto que precisa ser muito discutido. Nós temos aproximadamente, em toda a América do Sul, América Latina e Caribe, aproximadamente 4 milhões de abortos por ano. Então, não é um assunto ele não é um assunto marginal, muito pelo contrário. E o professor Roberto traz uma fala muito significativa, que é o sujeito do direito ainda o embrião, né? Então, que este embrião, com essa terceira vida, né, já é um sujeito de direito. Então, discutir políticas públicas a partir de todo esse cenário é ter uma coragem de enfrentar uma das problemáticas sociais que vem se arrastando ao longo dos anos e que não acompanha só a vida da mulher, mas é uma questão social. É uma questão econômica quando nós falamos de políticas públicas. Professor Tarcísio, por favor, a sua contribuição e depois poderíamos falar dos anos finais aí, né?
Roberto também trouxe a questão, o que é vida, né? Tarcísio, por favor. Ótimo. Eu acho que toda essa colocação do professor Roberto faz pensar mesmo, né, refletir, e é aquilo que a professora Dinamara vai contribuindo também, né, vai mediando. Eu acho que é importante essas colocações, né? E quando nós falamos aqui do nosso posicionamento, não é só um posicionamento, né? Eu coloquei que eu sou um teólogo, estudei a partir de uma perspectiva da teologia católica, mas não é que só questão de convicção religiosa, né? A gente trabalha também com essa perspectiva das diferentes teorias que ajudam a amparar a nossa reflexão. Então, aqui a gente deixa de lado um pouco as nossas crenças, as nossas paixões, para pensar o tema também a partir da racionalidade, a partir da ciência, e discutir ciência, né? É até interessante se tivesse alguém aqui que pensasse um pouco diferente da gente, para também poder contribuir nesse tema, né? Poder a gente trocar, de fato, argumentos e posicionamentos aqui. O que eu coloco ainda, né, em relação a esse tema, é um tema bastante complexo, né? E como eu disse, ele variou ao longo da história, existe vários posicionamentos diferentes ao longo da história, até mesmo dentro da teologia houve variação em relação à compreensão, ao entendimento do início da vida. A gente está aqui colocando, claro, a vida humana, como o professor Roberto trouxe lá no início. A gente poderia falar do início da vida como um todo, né? E aqui, dentro dessa perspectiva da vida humana, nosso entendimento é que a vida inicia a partir da formação do novo indivíduo, um indivíduo da espécie humana, pertencente à espécie humana. Então, a partir daquele momento que o material genético já não é mais nem o do pai nem da mãe, é um novo material genético, ali já é já existe um indivíduo pertencente à espécie humana. E o que ocorre depois, todo o processo ali em que o óvulo já fecundado, né, ali o embrião, né, vai se formando, se constituindo, logo depois ali aquele processo de nidação, é um processo, na verdade, bastante complexo, né? Ele não acontece já assim, magicamente no ato sexual, né? Naquele mesmo minuto do ato sexual. Existe um processo em que o espermatozoide percorre até o óvulo, até mesmo a gestação pode ocorrer, mesmo que a relação tenha sido, às vezes, uns 2 dias antes da ovulação. Então, às vezes, o espermatozoide já está lá colocado nas trompas de Falópio e o óvulo ainda estava se deslocando. Então, não às vezes, a gente não tem uma compreensão como que funciona esse mecanismo interno, que é bastante complexo, né? Mas ele é complexo, só que a partir do momento que o espermatozoide encontra-se com o óvulo, né, e ocorre a fecundação, ali na compreensão, né, de quem trabalha com a biologia, que ali já tem um novo indivíduo pertencente à espécie humana. Então, nós compartilhamos dessa compreensão da biologia, e é a partir disso que a gente defende a vida desde o seu princípio ali, desse início, né? E dentro da perspectiva cristã da teologia, né, a vida ela goza de uma dignidade, e essa dignidade ela deve ser defendida, né, pela espécie humana, por nós humanos, né? Então, seja ela no seu início, né, no seu percurso, aqui a gente está falando de início e fim, mas a dignidade durante o percurso, ter uma vida digna, uma vida plena, uma vida que seja realmente possível de ser vivida, né? Não só sobrevivida, mas uma vida que seja uma vida em abundância, como se promete, né, na Sagrada Escritura, como se promete nos Evangelhos, uma vida em abundância.
e o fim da vida como esse processo também de fechamento desse processo, desse percurso todo, que é a vida humana, né? O fim da vida como um processo de encerramento. E daí nós poderíamos trazer vários termos, até agora um pouco menos usados, mas termos complexos, né? Eutanásia, distanásia, ortotanásia, tantos termos que são utilizados para falar do fim da vida e que hoje gera até dúvidas, né? O que é, o que não é. Então, por exemplo, do ponto de vista da teologia católica, a teologia católica se posiciona né, da doutrina católica, eu digo não da teologia. A teologia católica pode até discutir um pouco mais abertamente o tema, mas dentro da doutrina católica, a Igreja Católica vê com bons olhos, né, a questão da ortotanásia, que seria a morte reta, né, a morte certa, que seria aquela em que não são feitos tratamentos exagerados, além daqueles que o próprio paciente queira e a família esteja ali acompanhando o processo, né, tratamentos experimentais, agressivos, que não surtem o efeito. Então a Igreja católica, né, e a teologia vai discutir, vai articular a partir disso também. Essa seria uma possibilidade descartável, digamos, um tratamento que não traga um efeito certo. Então, o paciente teria o direito de recusar um tipo de tratamento agressivo assim. Porém, o posicionamento é que abreviar a vida, antecipar abreviar a vida, não, abreviar a morte, né, antecipar a morte não seria algo, digamos, moralmente ideal, né, do ponto de vista da teologia católica, antecipar através de uma eutanásia, através de algum processo de retirar a vida. E pior ainda, né, se for por interesses, né, para desocupar leito, interesses por órgãos e outras coisas que isso seria o nome certo disso seria crime e nem nenhum outro termo. A gente teria que dar o termo certo, né, que tirar a vida do outro sem o consentimento do outro é crime. Professor Tarcísio, você traz aí, né, um termo muito interessante e deu luz a partir da teologia católica, da doutrina católica, do que a gente chama da morte natural, né, a ortatanásia, que é você não se expor, né, o fim da sua vida, essa vida física, terrena que nós temos, né, a vida, né, e que você não se expor a tratamentos muito exagerados, digamos, vamos falar assim, o que é um tratamento exagerado, a gente poderia discutir o que é isso, mas essa morte natural, né, sem uma interferência da ciência, né, então, esse é um conceito que a doutrina católica, ela compreende esse conceito e ele é moralmente aceito, ele não é um pecado. Então, você deixar de buscar por um recurso um novo tratamento, não é considerado moralmente, ele é moralmente aceito pela doutrina católica. Eu gostaria de ouvi-lo novamente. Exato, é isso mesmo. Esse seria o posicionamento, né? Ele pode tanto aceitar o tratamento como recusar o tratamento. É o direito do indivíduo, né? Dele adotar ou não, né? Então, diferente de um processo contrário que seria abreviar, né? Antecipar a morte. Então, a ortotanásia, essa é vista com bons olhos diante da doutrina católica, porque é o decurso natural. Então, é um direito da família, do indivíduo, primeiramente, né, escolher ou não. Né? Hoje a gente poderia falar a questão da morte dentro dos hospitais, né, acaba sendo um processo, às vezes, um tanto desumanizado, né, apesar que existe hoje já nas escolas de medicina um processo de tentar humanizar também mais esse processo de fim da vida, os tratamentos
os tratamentos paliativos, tudo isso para tentar trazer um pouco mais a família nesse processo e tornar esse momento de passagem um pouco menos dificultoso, né? E a gente sabe como que o tema da morte é um tema que impacta a todos, né? Um tema que traz insegurança, traz medo, traz angústia, e quanto mais a família está presente, mais esse processo pode ser menos doloroso para o indivíduo que o passa, né? Então, a ortotanásia não é só recusar ou aceitar um tratamento, é também pensar nesse conjunto, nesse todo, em que a vida possa seguir o seu fim, seu desfecho de forma mais natural possível e com menos sofrimento possível, não só tratando o paciente com medicamento, com morfina para amenizar dor e algum outro medicamento, mas também possa trazer alguma forma de conforto, né? Conforto afetivo, familiar, conforto espiritual, se assim deseja o paciente. Então, todo esse processo que envolve o fim da vida, o desfecho da vida, quanto mais ele for humanizado, né, quanto mais ele for natural, assim, nesse sentido, melhor seria, né, para aquele que passa. Bom, vamos lá, professor Roberto, eu gostaria de ouvi-lo agora, né, já que nós estamos na outra ponta, falamos da vida e agora estamos falando de onde a vida termina, né? Por favor, professor Roberto. De novo, né, essa questão também é uma questão complexa, um pouco por aquilo que eu falei. Hoje, a medicina tem condições de manter o corpo biológico vivo, né, com as suas funções por muito tempo, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode achar que aquela pessoa que está em coma, ela está viva, mas aí cabe entender realmente o que é a vida. A vida é só manter o sistema biológico, né? Existe alguma expectativa de que aquela pessoa possa sair do estado de coma e retornar à consciência, por exemplo? Então, hoje se fala já até algum tempo sobre a morte encefálica, que seria indicação que o cérebro já não tem mais a funcionalidade. Mas a medicina querendo, mesmo o cérebro não tendo mais funcionalidade, ela poderia manter aquele corpo por muito tempo, né, através dos sistemas artificiais. Então, o debate é realmente entender o que é a vida humana, né? A complexidade da vida humana, que não se restringe apenas aos aspectos biológicos, né? Nós não podemos caracterizar o ser humano apenas pelos seus aspectos biológicos. Nós não somos apenas um corpo físico, né? Nós temos a nossa capacidade intelectual, aqueles que obviamente creem na questão da espiritualidade, o espírito, a alma. Então, o ser humano é esse ser complexo e a vida para o ser humano se dá a partir dessa complexidade. Tanto que, para tomar decisões, né, mesmo no âmbito da medicina, não se deve tomar a decisão apenas nos aspectos biológicos, né? Então, o paciente tem que ser ouvido e o seu desejo, a partir das suas concepções de vida, de mundo, de realidade, de objetivos, de se entender quem tem que ser levado em conta. Então, às vezes, o médico apresenta para o paciente todas as justificativas biológicas, né, medicinais, para ele fazer algum tipo de tratamento, mas ele pode se recusar baseado em questões pessoais, psicológicas, sociais, de convicção religiosa. E nós temos que entender que esses aspectos fazem parte também do ser humano. Então, a própria medicina não pode olhar o indivíduo também só pelo aspecto biológico. Ele é essa complexidade de fatores que forma o eu, o indivíduo, o ser humano,
Então, é esse o aspecto que é a vida humana. A vida humana não é apenas os aspectos biológicos, ela se estende além disso. Né? Justamente para termos essa característica humana, ela impõe que ela transcende, ela passa dos aspectos biológicos, ela transpassa isso, né? E aí entra, então, toda essa complexidade, inclusive da própria discussão sobre a eutanásia, por exemplo, né? No Brasil, a eutanásia não é permitido, alguns países do mundo é permitido, inclusive o indivíduo, por questões psicológicas, ele pode entrar com pedido de eutanásia, e aí o argumento que se dá nisso é o argumento da dignidade da vida, que vai além do biológico, seria todo o aspecto emocional, psicológico, social do indivíduo. Mas veja que também esse é um aspecto muito complexo para se discutir. Você precisa entender a questão da individualidade e também das impossibilidades que, por exemplo, uma eutanásia poderia acarretar, porque eu não tenho como desfazer, não há como você se arrepender, né, daquele indivíduo que diz, não, eu quero a eutanásia, eu estou sofrendo muito. Essa é uma decisão que depois não pode ser revista. Né? Então, veja que tratamos de assuntos que realmente precisam levar muita reflexão. E professor Roberto e professor Tarcísio, eu tenho muito que agradecer. Vocês estão no Educa Brasil produzindo conhecimento e num programa de televisão estamos discutindo onde a vida começa e termina, né? Uma discussão que envolve a questão filosófica, a questão da moral, da ética e também de uma doutrina religiosa, ou seja, uma temática transcende, né? Ela vai transcendendo essa temática, ela consegue se espalhar, até porque para ter um conceito definido, você precisa descobrir em qual conceito você está amparando a sua percepção acerca da temática. Professor Roberto e professor Tarcísio, nós entramos agora no momento glossário. E o que é o momento glossário? Eu preciso que, de forma breve, a respeito da temática, a vida onde começa e termina, qual conceito, qual temática vocês acreditam que uma pessoa precisa ter e aprofundar? Então, eu gostaria que vocês tivessem uma palavra, um conceito e explicar brevemente, porque logo depois nós temos que ir para a saudação final do programa, porque estamos nos últimos momentos. Professor Roberto, professor Tarcísio, nós vamos começar o momento glossário. Bom, vamos lá. Professor Tarcísio, momento glossário. Ótimo. Eu já citei aqui, né, a questão da espécie humana. O indivíduo pertencente à espécie humana é aquele que compartilha dos mesmos cromossomos que nós todos compartilhamos. Então, esse é considerado o indivíduo da espécie humana. Por isso que eu trouxe aqui, quando falava do início da vida humana, quando há fecundação, ali já surge o novo indivíduo da espécie humana. Muito obrigada, professor Tarcísio. E agora, o professor Roberto, no Educa Brasil, produzindo conhecimento no momento glossário. Por favor, professor Roberto. Bom, eu escolhi aqui a palavra distanásia, né, que eu acho que é importante nessa discussão sobre a questão do fim da vida, né, principalmente no ambiente hospitalar, que significa o prolongamento artificial do processo de morte, né, e por consequência, prorrogando o sofrimento da pessoa. Então, a distanásia é aquela tentativa de você prolongar o aspecto da vida, porém, na verdade, o que está acontecendo é você prolongar a morte da pessoa, o sofrimento da pessoa. Então é muito importante entender o que significa a distanásia e na verdade, quando que deve-se parar, né, com essa tentativa de manter aquela vida que, na verdade, somente é um sofrimento para quem está passando o processo de morte e que não é deixado finalizar. Muito obrigada, professor Roberto. Aí nós temos a palavra distanásia e espécie humana no momento glossário do Educa Brasil. Professores, agora nós estamos na reta final. Eu preciso da sua saudação
acabou muito rápido o nosso programa. Como disse o professor Roberto aqui nos bastidores, professora, você nos convida para, em 60 minutos, tratar de um assunto tão complexo? Pois é, mas é para deixar o nosso telespectador a vontade de pesquisar, porque a ciência, uma das coisas que a gente tem para aprender é a curiosidade. Então, momento final com o professor Tarcísio e com o professor Roberto, por favor, a sua saudação. Eu fico muito feliz de participar do programa e realmente é um tema complexo, mas como a professora Dinamara falou, esse é o momento de iniciar essa reflexão. Então, eu espero que a nossa conversa tenha servido para fomentar a curiosidade, para fomentar o debate e entender a necessidade de se aprofundar nessas temáticas, e agradeço profundamente a oportunidade de poder participar e discutir desse momento. Muito obrigado. Também sou grato pelo convite, né, e por compartilhar aqui esse momento com a professora Dinamara e o professor Roberto, saber que ele também passou pela PUC, né, nós compartilhamos o mesmo local de conhecimento, de crescimento acadêmico. Então, um prazer estar com vocês e espero outras vezes poder estar juntos, compartilhar outros temas que sejam possíveis, que sejam da minha área de pesquisa também. Muito obrigada, professor Roberto, professor Tarcísio, e todos nós fizemos o Educa Brasil produzindo conhecimento. Nos encontramos nas redes sociais e até o próximo programa. Tchau, tchau!